Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar hoje sobre essa operação de extrato que mirou aí grandes escritórios de advocacia que vendiam soluções mágicas de compensação tributária, né? E esse assunto de compensação tributária, ele é muito denso e gera muita dúvida com o empresariado, mas é muito simples, para falar a verdade. A compensação tributária, ela é disciplinada no âmbito federal por uma instrução normativa, a 2055 lá de 2022, a mais recente, né? Ela já vem sendo disciplinada há muito tempo atrás, mas essa é a mais recente, a instrução normativa da Receita Federal, 2055 lá de 2022. Mas a base legal da compensação, ela é no artigo 74 da Lei 9.430 de 1996, nem recente é lá de 1996, e diz exatamente o seguinte, o artigo 74, o sujeito passivo, quer dizer, o contribuinte, que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributos e contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passivo de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo em compensação de débitos próprios seus, né, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Então, resumindo, né, esse artigo diz o seguinte: o contribuinte que apurar crédito ou administrativamente, contabilmente, ou judicial, mas se for judicial tem que ter o trânsito em julgado, que seja relativo a tributo, o crédito tem que ser de tributo ou contribuição, passível de ressarcimento ou restituição, né, poderá compensá-lo com débitos próprios. Então, o caput do artigo 74, ele já diz muita coisa, mas lá no parágrafo 12 do mesmo artigo, ele vai expressar exatamente, ele vai expressar e vai explicar, né, explicitar esse artigo. E o parágrafo 12 diz o seguinte: será considerada não declarada a compensação. Quer dizer o seguinte, se você fizer essa compensação, ela não vale. Previstas no parágrafo 3º desse artigo, que é uma situação particular. E 2, isso que é importante, né? E muito empresário cai na conversa de grandes, de supostos fraudadores, enfim, porque não observam isso. Será considerada não declarada a compensação, quer dizer, a compensação não vale se o crédito for de terceiros. O crédito que você está querendo usar para pagar o tributo é de terceiro, não é seu? Se for de terceiro, não pode. 2. Se refira a crédito-prêmio instituído pelo artigo 1º do Decreto-Lei 491 de 1969, nem nascido eu era. Esse artigo, esse crédito-prêmio já nem existe mais, mas tem muita gente vendendo essa tal de solução de crédito-prêmio com exportadora, tem isso, não tem como usar. Se for crédito-prêmio, não pode. Fez a declaração usando o crédito-prêmio, ela não vai ser aceita, certo? 3. Refira-se a título público. Você está usando um título público, supostamente válido, né? Ainda que seja válido. É um título válido, você não pode pagar tributo com isso. É título válido, mas supostamente válido. Você tem que primeiro saber se o título é válido, e se for título válido, também não pode, certo? O problema é que tem muita gente usando o título que nem válido é. Aí você tem 2 crimes, o crime contra a honra tributária e o crime de falsidade ideológica, né? Fora outros aí. 4. Será considerada não declarada, quer dizer, a compensação não vale se você usar o crédito que seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado. Então, é um crédito que ele não é transitado em julgado, não pode. Então, o próprio artigo 74 falava o seguinte: o contribuinte que apurar crédito, inclusive de decisão transitada em julgado, e o próprio artigo já disse, o artigo 74, o caput, ele fala o seguinte: se for crédito judicial, tem que ter o trânsito em julgado. E quem fala que tem trânsito em julgado? Seu advogado, o meu, tal? Não, o da empresa não. Quem fala o trânsito em julgado é o juiz da causa. Ele tem que dar uma certidão de trânsito em julgado dizendo que aquela decisão não cabe mais recurso, aquele processo encerrou, certo? E é importante também, muita gente cai nisso, né? Diz o seguinte: não será aceita a compensação quando o crédito não se refira
a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Ah, então eu tenho um crédito aqui de desapropriação de uma fazenda. Não pode. Desapropriação não é tributo, não pode, certo? Esse crédito você pode usar lá no INCRA, sei lá onde é, mas onde seja, mas supostamente até, mas na Receita Federal ou no Fisco não pode, certo? Então, fica aí a dica, né? Como diz eu falo muito disso, tem um cantor aí famoso que fala o seguinte, numa música dele, ele fala o seguinte: para acabar com o malandro, mata todos os otários, né? Então tem muita gente que cai nessas conversas aí de falsas consultorias tributárias e tudo, vendendo milagre, desconfia de todo milagre, certo? E principalmente faça essas perguntas básicas. Primeira coisa, o crédito é seu, da empresa? Se não for, não pode. 2, se refere a título público? Sim, não pode. Não se refere, ele se refere a tributo ou é desapropriação? Se não for tributo, não pode, né? E se for judicial, tem que ter o trânsito julgado. É crédito prêmio? Não pode. E se for de terceiro, pior ainda, que a lei é clara que se o crédito for de terceiro, não pode. Existe situação que pode ser usada? Em casos muito particulares, né? Com autorização judicial e tal, não vem não o caso aqui, que tem todo um procedimento antes para se apurar. São casos muito particulares, mas pela lei, em regra, essas situações não podem, certo? Então faça essas perguntas simples que você vai se livrar aí de muito problema. E, principalmente, o seguinte, Éden, eu usei isso, minha empresa fez essa compensação e tudo, o escritório caiu lá, a Receita Federal vai cobrar esse valor? Vai. Pode ter certeza que ele vai pegar todo mundo que pagou para ele, vai pegar todas essas compensações e vai chegar até você. Então, o que eu recomendo faça rapidamente uma denúncia espontânea, né? Retifique todas aquelas declarações e faça esse procedimento, parcele, é o melhor dos mundos, porque além da multa ser menor, né? No caso de denúncia espontânea é 20%, no caso de autuação é 75%, 100% ou 150%, né? Fora a representação criminal, que dá uma baita dor de cabeça aí. Eu já estou sob fiscalização. O que eu faço? Bom, aí não tem o que fazer, o próprio escritório já reconheceu que foi feito fraudulento, a Receita já investigou. Se você já está sob fiscalização, aí o melhor a se fazer é colaborar com a fiscalização, dar a documentação que ela pede, para que a fiscalização termine o mais rapidamente possível e, eventualmente, em caso de autuação, sempre tem algumas irregularidades, inconsistências na fiscalização que você, às vezes, consegue derrubar ou em parte ou tudo, a depender da falta de zelo aí da fiscalização em relação ao procedimento. Porque às vezes você deve o tributo, mas o processo de fiscalização, o procedimento fiscal é feito de uma forma um pouco atabalhoada e na parte de forma você às vezes consegue, derrubar alguma coisa, né? Mas em relação à responsabilidade por essas compensações devidas, normalmente a Receita vem cobrar a sua empresa e as multas são pesadas. Então, fica a dica aí e vamos ver se os empresários tomam um jeito e não caem mais essas esparrelas nessas promessas de falsas soluções. Tá bom, gente? Um abraço.